Qual é a quantidade de minhocas para começar uma criação? Como diminuir os custos? Para responder essas dúvidas, nós fomos visitar uma criação em Mojimirim, no estado de São Paulo. Eu estou ao lado de um criador de minhocas, que é o seu Nicolas Panayotis, mais conhecido como Seu Grego, e também ao lado de um especialista em minhocas, que é o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Ângelo Martinez. Seu Nicolas, o que é que fica mais caro na criação de minhocas? O mais caro na criação de minhocas é o esterco, que eu tenho que comprar e custa caro porque tem um transporte junto que encarece a situação aí. E o senhor não tem muitos animais aqui para aproveitar Eu tenho pouco eu aproveito também. Tenho um pouco de porco, criação de porco, mas não é o suficiente para uma criação de minhocas. O gasto com os canteiros não fica atrás. Madeira ou cimento, como nesse caso, encarecem o investimento inicial. Bem, agora, Martinez, todas essas pessoas aqui do Brasil inteiro que escreveram para o Globo Rural, ou já iniciaram a criação, ou querem iniciar uma criação de minhocas, mas tem essas mesmas dificuldades que o seu Greco apontou aí, né? O custo inicial de produção, ou então o custo do esterco. Como é que se faz para reduzir o custo? Bom, um dos objetivos da minhocultura é baratear os custos de produção. Então, no caso do canteiro, nós estamos aconselhando a fazer até com bambu rachado ao meio. É um produto que nós encontramos com facilidade em qualquer propriedade agrícola, né? E no caso do custo do esterco, que muita gente compra e às vezes é difícil, é caro numa determinada região, nós estamos procurando recomendar que se faça uma compostagem. O preparo do composto começa com a arrumação dessa pilha de bambu. Ela é uma forma para a palhada e para o esterco que vão ser amontoados por cima. As extremidades do bambu ficam descobertas para deixar passar o ar que ajuda a decompor o material. A palhada aqui do sítio contém restos de várias culturas, frutas e até sabugo da última colheita. Quantas camadas tem que fazer? Mais ou menos nós fazemos umas 3 camadas entre o material vegetal, que é de difícil decomposição, e o esterco do gado. Então nós colocamos mais ou menos uma camada de uns 20 a 30 centímetros de fibra e uns 15 centímetros de esterco verde, o mais fresco possível. E cada camada deve ser molhada, né? Então nós montamos essa pilha com uma altura mais ou menos de 1,5 m. E o formato é muito importante também no processo de fermentação. A água, o esterco e a matéria orgânica facilitam a multiplicação de bactérias, que vão transformar tudo isso em composto. A temperatura aí chega a 80 graus. Quando baixar ao nível do ambiente, a fermentação está pronta e o composto já pode ir para o canteiro. E vamos ver como se faz o canteiro de bambu. Ele deve ter 1 metro de largura, 40 centímetros de altura e o comprimento varia entre 10 a 15 metros no máximo. Um detalhe, o bambu é cortado ao meio. A lona plástica vai revestir apenas as paredes do canteiro. Ela impede a passagem do vento, que poderia ressecar o composto. Agora é só encher e irrigar o canteiro. A minhoca que se cria é a vermelha, conhecida como minhoca da Califórnia. Quantas vão em cada metro quadrado de canteiro? Para quem está iniciando uma criação, nós recomendamos que coloque 1 litro por metro quadrado para que ele possa multiplicar suas próprias matrizes. Depois que ele tiver as próprias matrizes, então nós recomendamos num canteiro comercial que se coloque de 4 a 5 litros de minhoca por metro quadrado. Esses animais não gostam de luz, por isso é preciso cobrir o canteiro com capim. A cobertura também evita a evaporação da água. O composto deve ficar com 80% de umidade. Como é que eu sei se está com 80% de umidade? Qual o teste? É um teste meio prático. Nós pegamos um pouco da matéria do canteiro e esprememos. Se sair um pouco de caldo entre os dedos, significa que está com uma umidade boa. Se não escorrer, é preciso irrigar, então? Daí é preciso irrigar. Nesse ambiente, em mais ou menos 30 dias, as minhocas digerem todo o composto, produzem o húmus e se multiplicam. O número inicial de minhocas aumenta em 50%. O húmus deve ser peneirado. As minhocas ficam na peneira e o húmus, produto principal dessa criação, vai para a caixa.
Seu Grego, o senhor está usando um pouco aqui na lavoura de milho, mas se o senhor quiser vender para fora, tem mercado? Mercado dizem que tem. Eu não tenho tempo de comercializar. Sei. Mas dizem que tem mercado. Qual que é a dificuldade que se tem para comercializar? Bom, é um produto relativamente novo e existe um mercado potencial, mas é difícil a gente medir esse mercado, porque ela é um produto caro para o agricultor. Então, seria mais para floricultura e paisagismo. No caso do agricultor, eu acho que ele deve fazer. Ele tendo gado, tendo restos vegetais e tudo mais, ele deve fazer.